Olá, essa videoaula foi solicitada na disciplina de Fundamentos de Educação à Distância e Seminário Temático Interdisciplinar 3 do curso Licenciatura em Matemática à Distância da UAB-UFPA, do Polo de Jacaraci, Bahia. Essa é uma produção dos alunos Antônio Alves Vieira, Márcio Ribeiro das Neves e Saulo Rangel Faria Soares. Nossa videoaula é de matemática direcionada ao ensino fundamental 2. O tema dessa videoaula, regra de 3 simples. O objetivo com essa videoaula, pretendemos utilizar a metodologia de cálculo da regra de 3 para explorar situações e problemas do cotidiano, relacionando-a não somente com os conceitos, mas principalmente com os procedimentos de investigação e de análise, procedimentos estes importantes para o conhecimento matemático. O público-alvo, alunos de 6ª e 7ª série do ensino fundamental. Em muitas situações do dia a dia, lidamos com problemas que envolvem duas grandezas proporcionais, nos quais são conhecidos 3 dos 4 valores da proporção que relaciona essas grandezas. Por isso, os problemas em que precisamos determinar o quarto valor dessa proporção são chamados de regra de 3 simples. Então, logo podemos afirmar que regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar a partir dos 3 já conhecidos o quarto valor. Aqui eu tenho um exemplo aqui em que aparece 3 dos valores e precisamos determinar o quarto valor aqui, no caso x. Regra de 3 é algo banal para muitas pessoas, mas para alguns pode ser um bicho de 7 cabeças, né? Em alguns exercícios e ao longo da vida escolar, saber regra de 3 é muito importante para conseguir resolver certos problemas. Para resolver uma regra de 3 simples, é preciso montar as grandezas citadas no exercício. As grandezas de mesma espécie devem ser agrupadas na mesma coluna, e as que forem correspondentes devem ser alinhadas na mesma linha. É necessário também, para realizar os cálculos, verificar a relação entre os pares de grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcional. Essa aqui talvez seja a parte mais importante de resolução de uma regra de 3. Temos aqui um exemplo, né? Vamos demonstrar isso na prática. Maria comprou para seus sobrinhos 3 relógios iguais e pagou R$ 144. Quanto pagaria se comprasse 7 relógios do mesmo tipo? Então aqui, colocando na mesma coluna a quantidade de relógios e o total pago. 3 relógios, pagou a quantia de R$ 144. E 7, pagarei quanto? Então, isso que eu quero determinar. O valor a ser pago por 7, da quantia de 7 relógios, quanto que eu pagarei? Então, aqui temos aqui a quantidade de relógios de um lado, total pago do outro. Então, se aumentar a quantidade de relógios comprados, consequentemente também vai aumentar o valor a ser pago. Então essas grandezas são diretamente proporcionais, pois aumentando o número de relógios aumenta o total pago, na mesma razão. Então podemos escrever assim: são grandezas diretamente proporcionais. À medida que aumenta a quantidade de relógios, aumenta também o valor a ser pago. Então, ficando assim, podemos então escrever assim: 3 sobre 7 é igual a 144 sobre x. Resolvendo, aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos, fazendo a multiplicação cruzada, como são diretamente proporcional, não precisam inverter. 3 vezes x é igual a 144 vezes 7. 3x é igual a 108. X é igual a 108 dividido por 3. Portanto, x é igual a 336. Então, logo, Maria pagaria R$ 336 por 7 relógios. Outro exemplo: um trem
deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 400 km por hora? Então, aqui do lado esquerdo temos a velocidade na primeira coluna e a segunda coluna com o tempo dado em horas. Então, com a velocidade média de 400 km por hora, o percurso é feito em 3 horas. Se aumentar para 480, em quanto tempo eu farei esse percurso? Então, identificando o tipo de relação, eu preciso saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observe que aumentando a velocidade vai diminuir o tempo do percurso. Então, nesse caso, aumentando, diminui. Podemos afirmar que essas grandezas são inversamente proporcionais. Assim sendo, colocamos uma seta no sentido contrário, para cima a primeira e na segunda coluna para baixo. Continuando, montamos a proporção e resolvendo a equação, temos: como as grandezas são inversamente proporcional, eu preciso inverter. Nesse caso, invertemos a primeira grandeza. Então, ficando assim, 480 sobre 400 é igual a 3 sobre x. Fazendo a multiplicação em cruz, 480x é igual a 400 vezes 3. Logo, 480x é igual a 3.400. X, nesse caso, é igual a 2,5. Logo, o tempo de percurso seria de 2,5 horas, o mesmo que 2 horas e 30 minutos. Então, se aumentar a velocidade para 480 km por hora, o percurso vai diminuir em meia hora. O tempo vai ser de 2 horas e 30 minutos. Mais um exemplo. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo? Então, observe que aqui temos na primeira coluna as camisetas e do outro lado o preço. 3 camisetas foi pago a quantia de R$120. 5 camisetas é o que eu estou procurando, não tenho esse valor desconhecido. Observe que aumentando o número de camisetas, com certeza vai aumentar o preço a ser pago. Então, logo, essas grandezas são diretamente proporcionais, porque à medida que aumenta a quantidade de camisetas, vai aumentar também o preço a ser pago. Então, como são diretamente proporcionais, montando a equação, eu não preciso inverter. Vai ficar 3 sobre 5 é igual a 120 sobre x. 3x é igual a 120 vezes 5. Então, 3x é igual a 600 dividido por 3, que é igual a 200. Quarto exemplo. 4 trabalhadores constroem uma casa em 8 dias. Em quanto tempo 2 trabalhadores constroem uma casa? Então, aqui, de um lado tem trabalhadores, do outro lado, quantidade de dias. 4 trabalhadores constroem uma casa em 8 dias. 2 trabalhadores construirão essa casa em quantos dias? Isso que eu estou procurando. Observe que, nesse caso, diminuiu a quantidade de trabalhadores. De 4, esse número caiu para 2. Então, consequentemente, se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, vai aumentar o total de dias. Vai aumentar o tempo de construção dessa casa. Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. À medida que diminui a quantidade de trabalhadores, aumenta a quantidade de dias, são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menor o número de trabalhadores, maior será o tempo para a construção. Logo, devemos
inverter a proporção, porque são grandezas inversamente proporcionais. Invertemos, então temos. Invertemos a primeira, o 4 veio para baixo, o 2 foi para cima, então ficou assim. Então, fazendo a multiplicação em cruz, primeiro, lembrando que primeiro temos que inverter. 2 vezes x é igual a 8 vezes 4. 2x é igual a 8 vezes 4, 32. X é igual a 32 dividido por 2. X igual a 16. Portanto, 2 trabalhadores construirão essa casa em 16 dias, o dobro. Com regra de 3 também podemos montar algumas outras atividades para ser feito na sala de aula, como por exemplo pesquisar nas lojas e nas oficinas de carros ou motocicleta o consumo de combustível para determinados modelos ou marcas, calcular o consumo e o gasto em reais desses veículos para determinados tipos de passeios ou deslocamentos. Também, no caso do defeito do chuveiro, calcular a quantidade de água que será desperdiçada durante um mês se eu não consertá-lo. Calcular também esse volume de água em litros. Utilizar um conta-gotas para construir alguns procedimentos de cálculo. Quantas gotas serão necessárias para preencher 1 ml de um determinado frasco?